A escola e a família estão do mesmo lado? Você já teve a sensação de que a escola e a família estão em planetas diferentes? Que em vez de caminharem juntas, cada uma puxa para um lado e quem sofre com isso é o aluno? Pois é, essa é uma dor que eu vejo todos os dias. A escola cobrando mais presença da família, a família se sentindo julgada pela escola. E no meio desse cabo de guerra, a gente esquece do mais importante. O propósito é o mesmo, a criança. Mas se o objetivo é o mesmo, por que é tão difícil criar uma parceria real? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como alinhar escola e família sem culpa, sem cobrança e com mais leveza. A primeira questão que fica é: por que essa parceria costuma falhar? Olha, a primeira coisa que eu preciso te dizer aqui é que não existe vilão nessa história. De um lado, a escola carrega suas pressões, metas, avaliações, burocracias, enquanto do outro, a família carrega suas culpas, inseguranças, o medo de estar falhando. E quando os dois lados se encontram, na maioria das vezes, o diálogo vira defesa. Um lado fala tentando se proteger, o outro responde tentando se justificar, e o resultado? Ninguém ouve de verdade. E é nesse silêncio disfarçado de reunião que a parceria começa a desandar. Muitas escolas ainda se comunicam de maneira fria, muito técnica. É sempre o laudo indica que o aluno não acompanhou, o protocolo sugere que. Mas para uma mãe que está ali, com o coração apertado, essas palavras soam como muros. E do outro lado, muitas famílias já chegam machucadas por experiências antigas, acham que qualquer reunião vai acabar em culpa. Então, antes de querer construir uma parceria, a gente precisa entender que o terreno ele está minado de sentimentos. Mas como construir uma parceria de verdade? Bom, a parte boa é que dá para mudar esse cenário. Mas esse cenário não será mudado com um discurso bonito. Nós precisamos de prática diária. O primeiro passo é a comunicação constante e de mão dupla. Não é enviar um bilhete só quando dá um problema. É manter uma comunicação real. Hoje ele participou mais da roda de leitura. Ele conseguiu se organizar melhor na hora do lanche. Essas mensagens simples, elas constroem confiança. Um outro ponto são as metas compartilhadas. Não é a escola definir o que é sucesso e a família simplesmente acatar. É sentar juntos e perguntar: o que essa criança precisa nesse momento? Como que a gente pode trabalhar o mesmo objetivo em casa e na escola? Isso evita aquele jogo de você não fez a sua parte, porque quando há coautoria, há também o compromisso. Um outro ponto que devemos considerar muito é o apoio real à família. Tem muita gente que quer ajudar, mas não sabe como. Se a escola entrega caminhos práticos, que seriam uma lista visual, uma rotina simplificada, uma sugestão de reforço lúdico, a família se sente capaz. E quando ela se sente capaz, ela participa. E parceria é isso, é sentir que o outro lado te quer junto e não te julga. Agora, não podemos desconsiderar os obstáculos, eles existem. E o primeiro deles é a culpa. Famílias e professores carregam culpa demais. Culpa por não conseguir dar conta, culpa por errar, culpa por se cansar. Mas onde existe culpa, não há parceria, há medo. Então, o convite aqui é substituir a culpa por responsabilidade compartilhada. Um outro ponto é a falta de tempo. A rotina escolar é corrida, a rotina familiar tende a ser caótica, mas a parceria, ela não precisa ser longa, ela precisa ser constante. Um áudio de 30 segundos, um recado positivo ou um retorno rápido, tudo isso já muda o clima.
Um terceiro obstáculo são as visões diferentes de sucesso. Enquanto a escola fala em desempenho, muitas famílias querem o bem-estar. E a saída, nesses casos, é justamente o diálogo. Não aquele diálogo que tenta convencer, mas aquele diálogo que busca compreender. A conclusão é justamente sentar do mesmo lado da mesa. Se eu pudesse deixar uma imagem aqui para você guardar de hoje, seria essa: escola e família não estão em lados opostos da mesa. Estão do mesmo lado, olhando para o mesmo lugar, o desenvolvimento da criança. Parceria real não é sobre concordar sempre, é sobre confiar que ambos querem o melhor, ainda que escolham caminhos diferentes. E vou deixar aqui um convite bem simples. Nos próximos dias, escolha uma família para reabrir o diálogo. Pode ser com uma mensagem, um elogio ou só um "como vocês estão?". Às vezes, é isso que falta para a ponte começar a se reconstruir. E lembre-se, quando escola e família se escutam, o aluno floresce.